negar que exista racismo no Brasil com as fotos que eu mostrei aqui para vocês e fazer isso como representante da nossa nação no dia da consciência negra, em que a gente tem a notícia de um homem espancado até a morte na frente de outras várias pessoas, é de partir nosso coração. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, galera, vocês com certeza devem ter acompanhado o que aconteceu no final da semana passada, o assassinato do João Alberto Silveira de Freitas no Carrefour em Porto Alegre. A agressão aconteceu no dia 19 de novembro, durante a noite. A gente ficou sabendo disso no dia em que a gente, não vou falar celebrava, mas no dia em que a nossa atenção estava voltada para esse assunto, porque a gente estava vivendo o Dia da Consciência Negra. O caso teve muita repercussão, as cenas são chocantes, angustiantes, desesperadoras, enfim. É difícil de descrever. Chegou um momento que eu não conseguia mais assistir aquilo. Todo mundo ficou muito revoltado, quer dizer, não todo mundo, infelizmente. As pessoas ficaram muito revoltadas, todo mundo se manifestou sobre isso e é sobre esse assunto que eu quero discutir com vocês. Eu quero trazer alguns pontos para a nossa discussão. No mesmo dia que a gente via acontecerem vários protestos pelo Brasil, vidas pretas importam, vidas negras importam, as pessoas muito tocadas por aquela cena e também porque não é uma coisa que a gente não tenha visto antes, né? A gente já viu, só citando casos de supermercados, a gente viu cidadãos brasileiros serem agredidos porque suspeitaram que eles estavam roubando um carro, um caso de 2009 ainda, e no fim das contas o carro era da própria pessoa. A gente viu jovens negros sendo espancados, chicoteados depois de serem amarrados. A gente viu esse tipo de agressão de pessoas amarradas em mais de uma oportunidade. A gente teve notícias recentes de um funcionário do supermercado que faleceu e ficou jogado no chão, coberto por alguns guarda-sóis e algumas caixas de produtos enquanto a loja funcionava normalmente. A gente teve notícias recentes de um jovem também asfixiado por um segurança que alega que estava só tentando contê-lo, enfim, numa outra rede de supermercado Extra. Agora a gente teve esse caso do Carrefour. Então, junta tudo, né? E a gente chega num ponto que as pessoas não conseguem mais segurar, e aliás, corretamente, e as pessoas foram para a rua se manifestar. Mas nem todo mundo, quando decidiu falar alguma coisa sobre o caso, falou em defesa do Beto, e é sobre isso que eu quero discutir um pouco. Eu quero discutir principalmente as declarações do presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão. No dia em que esse tema estava repercutindo pelo Brasil, também teve uma reunião do G20, e o Bolsonaro, antes de falar sobre outras questões, decidiu falar um pouco sobre a harmonia entre os diferentes povos aqui no Brasil. Disse o seguinte: antes de adentrarmos o tema principal dessa sessão, quero fazer uma rápida defesa do caráter nacional brasileiro em face das tentativas de importar para o nosso território tensões alheias à nossa história, como se o brasileiro estivesse importando uma tensão do Black Lives Matter de um contexto absolutamente diferente do contexto brasileiro. A gente não tem essa tensão na nossa história. Imagina, a gente viveu num regime escravocrata por 300 anos, tratando as pessoas como coisas, mas tensão? Ah, gente, tensão? Como assim? Esse pessoal está querendo importar coisas para o Brasil numa disputa por poder. Que absurdo, não é verdade? Bom, vamos continuar aqui. O Brasil tem uma cultura diversa, única entre as nações. Somos um povo miscigenado. E aqui a gente precisa falar de miscigenação, muito da miscigenação, que na verdade foi uma imposição, né, às mulheres negras, que não tinham autonomia para decidir se elas queriam se relacionar ou não com os homens brancos. Mas tudo bem, nem é esse o ponto. Brancos, negros e índios edificaram o corpo e o espírito de um povo rico e maravilhoso. A riqueza, entretanto, está extremamente mal distribuída, né? As mulheres negras, elas estão ali na base da pirâmide social brasileira. Então, vamos lá, um povo rico, maravilhoso, que não divide muito, construiu junto, a gente já vai falar sobre isso, porque é mentira também, mas na hora de dividir, parece que deu alguma coisa errada. Mas, enfim, não tem intenção, tá? 0 para o presidente. Em uma única família brasileira, podemos contemplar uma diversidade maior que em países inteiros.
De acordo com Bolsonaro, a miscigenação foi a essência do brasileiro que conquistou a simpatia do mundo para ele. Entretanto, há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre raças, sempre mascarados de luta por igualdade ou justiça social. Porque não tem injustiça. Porque os espaços não estão distribuídos desigualmente entre as raças. As pessoas que falam que as vidas negras importam, elas não estão dizendo que a gente precisa dessa divisão como um ideal. O ideal é que não exista divisão entre raças, mas na prática ela existe. Um jovem negro tem 3 vezes mais chances de ser assassinado do que um jovem branco, são os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então a gente vai trabalhar com o quê? Com o dado da realidade? Ele fala que a miscigenação dos povos construiu muita riqueza, de novo, e a distribuição dessa riqueza? Quem ocupa os espaços de poder? Está nas mãos de quem o dinheiro, a riqueza construída dentro do Brasil, né? Então, por favor, né, gente? Então vamos lá. Brancos, negros e índios edificaram o corpo e o espírito do nosso povo. No caso dos negros e índios, a força, né? Os índios que foram escravizados, porque os brancos chegaram aqui e escravizaram a população nativa, né, que morava aqui nessa terra. E os negros foram trazidos escravizados como coisas. E aí, quando a gente decide pela abolição da escravidão, a gente ainda faz uma abolição absolutamente conservadora que mantém os negros numa posição de absoluta vulnerabilidade. Olha só. E aí agora a gente vai dizer que tá tudo bem, que não tem tensão. Os negros e os índios, eles não optaram pela construção do Brasil, tá? Eles foram obrigados. Eles eram propriedade de outras pessoas, brancas. Essa é a verdadeira história do Brasil. Ai, Gabriela, mas eu não gosto muito desse tom, você está sendo muito dura. É porque a nossa história é dura. A gente falar que pessoas foram tratadas como coisas é duro mesmo, é triste demais. A gente dizer que quando finalmente a gente deixa de considerar essas pessoas propriedade, a gente não teve a decência de garantir a elas de fato uma possibilidade de se integrar, é ruim, é triste. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai negar a nossa história ou a gente vai se comportar de uma maneira a corrigir um erro do passado? É essa a nossa escolha, é isso que a gente tem para fazer agora. Negar que exista tensão não vai fazer a tensão desaparecer. E aí eu quero mostrar para vocês, eu fiz questão de pegar nesse vídeo e fazer um vídeo diferente. Então vamos lá, brancos, negros e índios edificaram o corpo e espírito do nosso povo, como é? A gente construiu um corpo de um povo rico e maravilhoso, aí eu peguei aqui a internet, né? Olha só. Quem falou foi o Bolsonaro, o presidente da República. Peguei o quê? Ai, olha só. Eu peguei o quê? Os ministros da gestão Jair Bolsonaro. E olha que engraçado, porque os negros, eles construíram junto, né, com os brancos aqui o Brasil. Mas olha, não, aparentemente eles construíram e aí na hora de ocupar os espaços de poder eles abriram mão. Porque veja só, ó, hein? Todo mundo branco, olha! Olha que curioso. Aí eu pensei, né? Poxa, talvez seja só na presidência da República. Vamos dar uma olhadinha aqui no Senado? Olha a mesa diretora do Senado. Né? Olha, não existe tensão. Imagina segregação. Aonde no Brasil? Uma população que metade é negra? Olha os espaços de poder. Mas vamos ver na Câmara dos Deputados? Então vamos ver na Câmara dos Deputados. Opa, 75% de brancos, hein? 20% de pardos e só 4% de pretos. Olha só, eu procurei também uma foto da composição atual do Supremo Tribunal Federal. Não achei todos os ministros juntos, mas eu tenho uma notícia para vocês. São todos brancos. Então vamos lá, quando o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, diz não existe racismo no Brasil, isso é uma coisa que querem importar para cá, ele ignora exatamente isso que a gente está falando, porque eu acho importante para vocês entenderem que a gente faça uma abordagem que considera o racismo estrutural. E por que eu estou falando sobre racismo estrutural? Porque as pessoas muitas vezes confundem o crime de racismo com esse racismo que perpassa toda a estrutura da sociedade brasileira em virtude também da nossa história. Quem explica isso para vocês de maneira maravilhosa é o Silvio Almeida. Eu tenho um vídeo com ele aqui no canal, ele é espetacular, ele tem um livro importante que todo mundo deveria ler. Se vocês
quiserem, pesquisem, consultem o canal do Silvio, que hoje eu assisti um vídeo também sobre democracia dele, maravilhoso. Enfim, tô aqui já fazendo propaganda do Silvio. Mas assistam o conteúdo do Silvio e pensem que o racismo não necessariamente é uma ação direta contra uma pessoa ou um grupo de pessoas, como seria no caso da prática de um crime de racismo, uma discriminação ali que é exercida de forma até mais palpável, eu diria. Talvez eu esteja equivocada nesse termo. O racismo estrutural é aquele racismo normalizado. É o que a gente olha na nossa sociedade todo dia e acaba naturalizando. E aí vejam que a gente mostrou aqui qual é a cor das pessoas que ocupam as estruturas de poder. Como vocês acham que vão ser estabelecidos? Como vocês acham que o poder vai ser exercido? Será que é para garantir maior inclusão das pessoas que estão segregadas desses espaços, que estão excluídas desses espaços? Ou será que o poder vai ser exercido para manter o poder nas mãos de quem já tem poder hoje em dia? Esse é o nosso problema. Deu para entender? Então, por exemplo, talvez alguém chegue aqui para mim e fale: ah, Gabriela, mas você está preocupada com a morte desse cidadão brasileiro que foi covardemente espancado no estacionamento de um supermercado, mas e se ele fosse branco? Você estaria preocupada com ele? É claro que sim. Eu reiteradas vezes me manifesto pela defesa dos direitos de todos os cidadãos. A questão é que as pessoas negras são mais suscetíveis a sofrer esse tipo de violência. Quer testar? Procura aí o caso de um branco que sofreu essa violência nos últimos tempos. A gente soube de muitas notícias, eu citei algumas. Procura saber qual era a característica física dessas pessoas. O que o Silvio Almeida vai falar sobre o racismo estrutural é que esse é o racismo que está presente nas nossas relações num estado de normalidade. Não deveria ser normal, mas de novo, a gente precisa partir não do que é o ideal, mas daquilo que a gente vê no dia a dia. E aqui, já pegando essa questão da diferenciação do crime de racismo para essa questão do racismo estrutural, a gente falou da ocupação de espaços de forma absolutamente diferente a partir da raça das pessoas, falou um pouco sobre o nosso histórico, eu mostrei os espaços de poder, por quem eles são ocupados, e aí eu quero trazer um outro tipo de discurso que surge nas redes sociais e que é muito problemático, que é o seguinte discurso: ah, Gabriela, mas você viu que o João Alberto, que foi espancado, não que eu esteja defendendo o espancamento, mas ele não era também flor que se cheirasse, né? Tinha uma extensa ficha criminal, ao que parece ele agrediu uma caixa do supermercado. A minha resposta para isso é: não interessa. Porque se uma pessoa cometer um crime, qualquer que seja ele, quem tem poder para responsabilizar essa pessoa é o Estado por meio do sistema de justiça criminal. Não é um cidadão que pode decidir se uma pessoa determinada merece ou não a pena de morte a partir do seu critério subjetivo. O que eu estou querendo dizer é, ainda que um segurança, funcionário de uma empresa terceirizada, de segurança privada, encontre o pior dos cidadãos brasileiros no corredor de um supermercado, ele não tem o direito de decidir aplicar uma punição segundo a sua ideia do que é conveniente para ou, enfim, conscientizar aquela pessoa de alguma maneira ou punir, né? Já que a pena de morte não pressupõe nenhum tipo de conscientização. A vida foi encerrada naquele momento. Ele não tem direito, porque o monopólio da violência legal é do Estado. E aí se você tiver: ai, Gabriela, mas não devia ser assim porque as penas são muito leves, então proponha uma alteração legislativa para que, para determinados crimes, sejam impostas penas mais graves. O que você não pode é querer impor um tipo de sanção segundo a sua consciência individual, atropelando todo o sistema democrático. Porque as nossas leis, fruto de um processo legislativo dentro de um sistema democrático, com todos os defeitos da democracia, elas refletem uma vontade muito mais ampla. Pelo menos você tem ali o Congresso Nacional com representantes eleitos pela população. Imagina só se a gente fosse deixar cada um decidir qual é o tipo de sanção que deve ser aplicado para a pessoa com quem eu encontro na rua. Então, basicamente, se você legitima que o funcionário de uma empresa de segurança decida sobre a vida e a morte de uma pessoa, você está legitimando qualquer outra pessoa a decidir sobre a sua vida e morte. Porque, né, eu posso achar que as coisas que você fez na sua vida são gravíssimas e que, portanto, você merece que uma pessoa te espanque até você morrer? Não pode, né, gente? Não pode. Então, pouco importa. E você dizer que ninguém tem o direito de espancar outra pessoa até a morte não significa fazer uma defesa irrestrita de todas as atitudes da outra pessoa durante toda a sua existência. A gente precisa fugir um pouco desse raciocínio binário. Mas eu repito aqui, pouco importa o que a outra pessoa tenha feito.
Ninguém tem o direito de aplicar uma sanção que não passa pelo sistema de justiça criminal, que não seja uma sanção aplicada pelo Estado. E ainda que fosse um caso de contenção do agressor em legítima defesa, ou de si ou de terceiro, a legítima defesa pressupõe proporcionalidade. E, obviamente, esse caso não tem nenhum resquício de proporcionalidade. E aí eu quero puxar para um outro ponto, porque toda vez que a gente fala de racismo estrutural, toda vez que a gente fala sobre o quão vulneráveis são as pessoas negras no nosso país e como isso tem que mudar e a gente precisa alterar toda a nossa estrutura, porque afinal é disso que a gente está falando, aparecem algumas pessoas querendo dizer o seguinte, olha, não, eu não sou racista. Mas assim, é natural que as pessoas reajam de maneira diferente a um negro e a um branco, porque assim, se você for pensar, os negros são a maioria dos integrantes do nosso sistema carcerário. Então, você não entendeu nada, porque vamos supor que eu chegue para você e fale o seguinte agora. Pois é, então se você analisar os últimos casos de corrupção que foram divulgados pela mídia, pode prestar atenção, os políticos e os grandes empresários condenados são brancos. Você parou de votar em político branco porque branco tem mais tendência a cometer crime? Se eu falasse para vocês, com base nas condenações por crimes de corrupção no Brasil, praticados por políticos, que a maioria dos casos envolve pessoas brancas e, portanto, isso me faz concluir que o branco tem maior disposição para ser corrupto, provavelmente você me chamaria de racista. E por que você não consegue se perceber racista quando você usa o argumento em relação aos negros? Bom, enfim, acho que eu já falei algumas coisas para incitar a reflexão das pessoas. É claro, e eu sei que vocês provavelmente vão apontar isso para mim nos comentários, que talvez eu esteja aqui dando murro em ponta de faca, né? Porque muitas vezes eu falo sobre isso pensando que algumas pessoas vão querer refletir para poder alterar o seu comportamento e abandonar pensamentos ou convicções racistas. Mas eu sei que muitas pessoas têm absoluta consciência de comportamento e de que, enfim, os seus pensamentos são racistas e não querem mudar e de alguma maneira se orgulham disso. Mas enfim, esse é um dado da realidade, infelizmente essas pessoas existem e espero que o nosso Estado atue com o rigor da lei caso essas pessoas exteriorizem algum tipo de ato de discriminação e a gente precisa ficar atento para tentar desconstruir e explicitar e escancarar esse tipo de discurso para que as pessoas sejam responsabilizadas por esse tipo de comportamento e mais do que isso, a gente precisa de fato pensar em como é que a gente vai mudar o mundo que a gente vive para que a gente não tenha que assistir toda hora esse tipo de violência escancarada na nossa frente. E aí, falando sobre mudar um pouco a estrutura, eu quero falar sobre as empresas de segurança privada. Para quem não ouviu o podcast da Folha de São Paulo, Café da Manhã, eu sugiro fortemente que ouçam e eu sugiro fortemente que vocês acompanhem o conteúdo produzido pelo Thiago Amparo, meu colega, tanto nas redes sociais quanto na Folha de São Paulo sobre esse assunto. Segundo o professor Kleber da Silva Lopes, da Universidade Estadual de Londrina, que foi ouvido no podcast da Folha de São Paulo, o mercado de segurança privada movimenta 34 bilhões de reais por ano. E aqui eu quero que vocês pensem o seguinte: em que contexto a gente precisa mais de segurança privada? Quando a segurança pública funciona ou quando a segurança pública não funciona? Pois é. A resposta é quando a segurança pública não funciona. Porque se o Estado consegue garantir a nossa segurança, ninguém precisa contratar segurança privada. Ou menos pessoas precisam contratar serviços de segurança privada. E aqui a gente vai ter um outro problema, porque no caso da empresa, por exemplo, a envolvida nesse caso, a Vector Segurança, os sócios da empresa são policiais. E um dos agressores do Beto também é policial militar, num regime especial, enfim, de contratação, mas também é policial militar. Existe um interesse não só para que os policiais militares sejam sócios dessas empresas, mas também para que eles trabalhem num sistema de bico, que a gente já sabe, todo mundo sabe que policial militar faz bico. E aí, vamos lá. Então, você é sócio de uma empresa de segurança privada, legal? Você quer ganhar dinheiro, porque a empresa existe para dar lucro. Para que você ganhe mais dinheiro, você precisa estar inserido num contexto de maior insegurança. Só que aí você é o agente da segurança pública. Mas se você fizer bem o seu trabalho, você vai diminuir a insegurança. E aí as pessoas vão precisar menos da sua empresa. Entenderam o conflito de interesses? A mesma coisa funciona com os agentes de segurança privada. Porque se eu sou policial militar e faço um bico na empresa de segurança privada, a procura pelo meu trabalho será tão maior quanto maior for a insegurança. Complicado, né? E aí, claro que a gente precisa pensar que os nossos profissionais da segurança pública são extremamente mal remunerados. Por isso que eles fazem o bico.
E por isso que o bico é tolerado. Todo mundo sabe que ele acontece, todo mundo sabe que é irregular e ninguém fala nada. Aí tem uma outra questão, que é a questão da competitividade no mercado. Então, vamos pensar várias coisas. Primeiro, eu tenho a empresa, o grandão, o Carrefour, que é o tomador de serviços. O tomador de serviços está inserido nessa lógica de bandido bom e bandido morto, a gente vive num estado permanente de insegurança, então eu preciso de um profissional que garanta a minha segurança, a segurança do meu patrimônio, a segurança da minha loja, dos meus produtos, de qualquer maneira. Estou falando que necessariamente essa seja a visão do Carrefour? Nem tô, porque não conheço a gestão do Carrefour. A gente tem exemplos muito claros de situações envolvendo essa rede, a gente precisa responsabilizar, vou falar exatamente sobre isso, como a gente precisa discutir a responsabilização do tomador de serviços para que a gente mude esse padrão de contratação, mas enfim, eu estou dando o exemplo. Então vamos supor que eu seja uma empresa tomadora de serviço que queira um profissional mais agressivo, ok? Ok, eu vou lá pedir para o prestador de serviço, a empresa terceirizada de segurança. E aí eu tenho dois cenários aqui. Primeiro que o perfil do prestador de serviço que o tomador quer é o que vai orientar a contratação pelas empresas terceirizadoras da mão de obra. Porque eu preciso me colocar no mercado, certo? E tem concorrência, tem várias empresas de segurança privada. Eu preciso ser contratada pelo tomador de serviço. Então, aquilo que o tomador de serviço espera do funcionário da segurança privada que eu vou oferecer é o que vai orientar, inclusive, a formação do meu pessoal. Por isso que é importante que também os tomadores de serviço sejam responsabilizados, para que eles se conscientizem da importância de procurar profissionais que tenham treinamento relacionado ao respeito aos direitos humanos, né? Respeito aos cidadãos, aos indivíduos, à vida. Outra coisa, quando você é uma empresa de segurança privada e você investe no treinamento do seu pessoal, o seu custo vai ser tão mais alto quanto mais alto for o custo do treinamento do seu pessoal. Se você tem como seu concorrente uma empresa que não está nem aí para a formação do profissional e que apresenta um monte de gente agressiva que não respeita nada nem ninguém, o teu custo vai ser muito maior do que o da outra empresa, porque você está querendo treinar um profissional qualificado, que respeite as pessoas e que atue dentro da legalidade, certo? Se você vai lá concorrer com outra empresa e o teu custo é muito mais elevado, o que acontece com você? Você perde em competitividade. E aí a gente alimenta essa lógica que faz com que as pessoas sejam agredidas até a morte, chicoteadas, amarradas e tudo isso. E o que eu quero dizer é que a gente repensar esse modelo de responsabilização, é claro que eu não estou falando de responsabilização penal, porque aqui a gente está falando de responsabilização subjetiva, do sujeito, mas a gente precisa pensar, por exemplo, em responsabilização civil ou administrativa. Por quê? Porque isso vai beneficiar quem quer trabalhar direito, respeitando a lei e respeitando os direitos humanos. Porque na lógica que vigora hoje, se você investe nesse tipo de treinamento e qualificação, você acaba incrementando o seu custo e se apresentando como menos competitivo. É ruim para quem faz um bom trabalho. É ruim para quem quer um mundo mais razoável. Não consigo nem encontrar outra palavra. Enfim, eu espero ter apresentado para vocês nesse vídeo algumas reflexões que eu considero importantes. Esse é um assunto difícil para eu abordar, confesso para vocês. Me incomoda, eu já falo no meu Instagram há algum tempo que toda vez que eu faço postagens falando sobre a maior vulnerabilidade dos jovens negros, falando sobre racismo estrutural, eu recebo algumas mensagens que me fazem duvidar, enfim, da humanidade. Eu sou uma pessoa, no geral, muito esperançosa e eu acredito que a gente pode incitar a reflexão das pessoas e que a gente pode chegar num lugar melhor. Por isso, sempre o meu tom muito cordial, para tentar gerar uma aproximação com as pessoas e fazê-las pensar um pouco mais. Não necessariamente elas precisam concordar comigo em todos os assuntos, mas é que esse é difícil, né, gente? Negar que exista racismo no Brasil com as fotos que eu mostrei aqui para vocês e fazer isso como representante da nossa nação no dia da consciência negra em que a gente tem a notícia de um homem espancado até a morte na frente de outras várias pessoas, é de partir nosso coração e de conseguir fazer a gente esmorecer na nossa esperança. Mas é isso, a única alternativa que a gente tem é continuar vivendo e acreditando que a gente pode criar as bases para um mundo melhor, porque senão a gente desiste. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Beijo!